Continuações que chegam décadas depois do original têm tudo para dar errado. É uma aposta arriscada, uma tentativa de recapturar um raio numa garrafa que na maioria das vezes já evaporou. E quando a gente fala de Um Maluco no Golfe 2, a coisa fica ainda mais complexa, porque não é só sobre revisitar uma comédia dos anos 90, é sobre revisitar uma era do humor, uma fase específica da carreira de Adam Sandler que marcou a ferro e fogo uma geração. Então a pergunta que não quer calar é, quase 30 anos depois, ainda tem espaço para Happy Gilmore e suas tacadas furiosas? Mas antes de eu te responder, olá, eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vamos falar de uma continuação de um clássico da Sessão da Tarde. Então já deixa o like no vídeo que assim você ajuda o canal e também já se inscreva para não perder os próximos vídeos. E também me segue no Instagram para acompanhar as novidades e também na Twitch. Todos os links vão estar na descrição e vamos ao vídeo. Mas mesmo na nossa melhor forma, a gente pode ferrar tudo. O filme dirigido por Kaline Wachek, um nome que talvez você conheça das comédias da TV como Horroraholics, já chega com a missão de equilibrar pratos delicados. De um lado a nostalgia, o conforto de reencontrar um personagem que para muitos é quase um amigo da infância. Do outro, a necessidade de dizer algo novo, de se provar relevante para um público que talvez não tenha o mesmo carinho pelo Sandler dos anos 90, ou que simplesmente espera mais do que uma repetição de piadas velhas. E é nessa corda bamba que a narrativa tenta se equilibrar, às vezes com sucesso, às vezes nem tanto. A trama reencontra Happy Gilmore num lugar bem diferente daquele que deixamos para trás. Naturalmente, ele envelheceu. A energia caótica, a raiva quase infantil que o definia, deu lugar a uma espécie de cansaço, de estagnação. Ele é um homem de meia idade, e o roteiro não foge disso. Pelo contrário, usa essa passagem de tempo como pilar da nova história. E essa é uma das decisões mais inteligentes do novo filme. Não é só uma conveniência, é um reflexo do próprio hiato entre as duas produções. E assim, o filme se permite a tocar em temas como paternidade, a dificuldade de se reinventar quando a vida parece ter passado por você, e isso dá uma camada de maturidade que o original nem sonhava em ter. É uma comédia que flerta com agridoce, mesmo que muitas vezes só arranhe a superfície desses temas mais profundos. O gatilho para a volta de Happy ao golfe é a mais clássica das motivações, a necessidade. A filha dele, Vienna, quer estudar balé em uma escola caríssima, e é aí que o nosso herói precisa desenterrar o velho taco de hóquei. E essa escolha de roteiro, embora um pouco batida, cumpre a sua função. Ela humaniza o Happy. Ele não é mais só um palhaço desbocado que quebra tudo. É um pai. Um pai que, como tantos outros, está disposto a engolir o orgulho e enfrentar os próprios demônios pelo futuro de quem ama. A relação entre pai e filha se torna o coração emocional do filme, e é nesses momentos que a narrativa encontra sua voz mais sincera. É a prova de que por trás da gritaria e das caretas, existe um personagem com quem a gente ainda consegue se conectar. E para modernizar a coisa toda, o filme nos apresenta a Maxi Golf League, uma liga de golfe com regras malucas, quase como um espetáculo de circo, e que serve como fonte de piadas, mas ela também é um comentário, meio que de lado, sobre como o esporte e o entretenimento mudaram. É o mundo do espetáculo pelo espetáculo, das tradições sendo jogadas pela janela em nome do engajamento. É uma metáfora para um mundo que não para de se reinventar, e o rap, com sua visão mais raiz do esporte, se vê como um peixe fora da água. Essa abordagem mostra que os realizadores sabiam que não dava para simplesmente repetir a fórmula. Era preciso atualizar a discussão, mesmo que a embalagem continuasse sendo a comédia escrachada que a gente já espera. A direção de Kyle também merece uma olhada mais atenta. Ele traz uma estética um pouco diferente do que Dennis Dugan fez no primeiro filme. Enquanto o original tinha uma crueza, uma simplicidade quase amadora, que era parte do seu charme, essa sequência é um pouco mais polida. Não que seja um filme de arte, longe disso. A estética despretensiosa das produções da Happy Madison continua lá, mas há um cuidado visual um pouco maior, uma tentativa de equilibrar a cara de filme dos anos 90 com uma linguagem mais contemporânea. É uma direção competente, mas que não corre riscos, e a prioridade claramente foi a segurança do familiar e não a busca por uma nova identidade. Eu nem sei por onde começar. Quero que vejam o rap por quem me apaixonei. Agora falando do elefante na sala, Adam Sandler. A atuação dele aqui é um caso a ser estudado. Ele entende o personagem como ninguém, e mais interessante é que ele permite que o tempo que passou, tanto para o rap quanto para ele mesmo, transpareça na tela. Tem momentos em que o Sandler deixa a vulnerabilidade vir à tona, o cansaço de um homem que já não tem a mesma vitalidade. E isso cria camadas no personagem que simplesmente não existiam antes.
É um Sandler mais contido, mais reflexivo na maior parte do tempo, o que o torna suas explosões de raiva ainda mais engraçadas e, de certa forma, até mais justificadas. É a evolução de um ator que, goste ou não, sabe o que está fazendo. Se a volta de Sandler é o prato principal, o retorno de Christopher McDonald como Shooter McGivern é a sobremesa que todo mundo queria. Christopher não só recria a química de rivalidade com Happy, como também adiciona camadas que facilmente poderiam cair na caricatura, mas pelo menos nesse filme, isso não soa como um problema tão grande quanto em outras produções. O Shooter também envelheceu, e o tempo, assim como para o Happy, trouxe novas perspectivas, tanto para o bem quanto para o mal. A presença dele é uma âncora que nos conecta diretamente ao primeiro filme, e a dinâmica entre os dois continua sendo um dos pontos altos da produção. Mas a sequência não vive apenas de velhos conhecidos. A introdução de novos personagens, especialmente o antagonista Francis Manatee, interpretado por Benny Safdie, merece destaque. E aqui vai uma curiosidade: Safdie já havia trabalhado com Sandler no aclamado Joias Brutas. O personagem dele é a personificação do novo mundo do esporte, um empresário movido a números, planilhas e uma visão completamente diferente do que deveria ser um jogo já tão antigo. Ele é o vilão moderno, o cara que não entende a paixão, só o lucro, e esse contraste com os valores mais old school do rap e até do shooter funciona muito bem, criando um conflito que vai além da simples rivalidade no campo de golfe. E claro, o humor é aquele que a gente ainda conhece. A comédia física, os diálogos absurdos, as situações constrangedoras, tá tudo lá. Mas, e aqui entra o porém, nem sempre com a mesma força. Algumas piadas são um pouco forçadas, como se o filme estivesse tentando desesperadamente recriar momentos icônicos do original em vez de deixar que o humor surgisse de forma mais orgânica. A repetição de algumas piadas e a previsibilidade de certas situações podem causar um certo cansaço, principalmente para quem não é um fã ardoroso do Adam Sandler. Mas justiça seja feita, quando o filme se permite ser genuinamente bobo, quando abraça a própria essência sem medo, ele ainda consegue arrancar algumas risadas. A trilha sonora segue a mesma linha, ela cumpre seu papel, misturando clássicos do rock que nos remetem ao primeiro filme, com músicas mais atuais para situar a história no presente. Sendo assim, a música ajuda a criar atmosfera, a evocar a nostalgia, mas não vai muito além disso. É funcional, mas não chega a ser um elemento que se destaca ou que adiciona novas camadas à narrativa. É mais um item do checklist na fórmula da sequência nostálgica. Happy Gilmore não começou tão bem no primeiro buraco. Um ponto que o filme toca, mas que talvez pudesse ter explorado um pouco mais, é a questão do envelhecimento no esporte. Ver o Happy, um cara de meia idade, tendo que competir com pessoas mais novas e que fizeram cirurgias para ficarem melhores no esporte é uma boa premissa. E isso gera humor, mas também abre espaço para uma reflexão sobre a passagem do tempo, sobre como a gente se adapta quando o corpo já não responde da mesma forma. O filme ensaia essa discussão, mas parece ter medo de se aprofundar nela. A luta do rap para se manter relevante é um tema universal, mas que aqui fica um pouco subaproveitada, ofuscada pela necessidade de fazer a próxima piada. A direção de arte e os cenários são competentes. Os campos de golfe, os ambientes da Maxi Golf League, tudo é bem construído e serve à história, mas de novo, nada aqui salta aos olhos, nenhuma inovação visual que fique na memória. A estética é funcional, projetada para não distrair o foco da comédia e do drama dos personagens. É o tipo de produção que cumpre seu papel sem reinventar a roda. O ritmo do filme também é um pouco irregular. Em alguns momentos, a história flui que é uma beleza, principalmente nas cenas mais focadas na relação do rap com a filha, mas em outros, especialmente em algumas sequências de comédia que se estendem demais, o filme parece se arrastar um pouco. Essa inconsistência no ritmo acaba afetando a experiência como um todo, tornando a jornada um pouco menos dinâmica do que poderia ser. E essa talvez seja a questão central do filme, a tentativa de ser duas coisas ao mesmo tempo. Ele quer ser um drama sobre envelhecimento e paternidade, mas também quer ser uma comédia escrachada que o tornou famoso, e nem sempre essas duas metades conversam bem. A execução dos momentos mais dramáticos às vezes soa um pouco artificial, como se fosse uma obrigação do roteiro para dar um peso que a comédia, por si só, não conseguiria carregar. E o filme chega na beira do precipício da seriedade, olha para baixo, mas se recua rapidamente para o terreno seguro da piada. E o resultado é um drama que, embora presente, nunca convence por completo. Todos estão falando dele. É o retorno de Happy Gilmore. Happy Gilmore. Happy Gilmore!
No final das contas, Um Maluco no Golfo 2 é um produto de seu tempo. Ele reflete essa onda de nostalgia que tomou conta de Hollywood, mas também expõe as armadilhas de se depender demais do apelo ao passado. É um filme feito para o fã, e talvez seja só isso que ele precise ser. E quem cresceu assistindo a original Sessão da Tarde provavelmente vai se divertir, vai sentir o conforto de reencontrar velhos amigos e vai rir com as velhas e novas piadas. Mas é difícil imaginar que o filme consiga conquistar um novo público com a mesma intensidade. Um Maluco no Golfo 2 é um esforço honesto, é uma tentativa sincera de revisitar um personagem que marcou a época, mas que esbarra nas limitações inerentes a uma continuação tão tardia. E às vezes, isso é o suficiente. Não é um triunfo, mas está longe de ser um desastre. É um filme que fica ali no meio termo, e para Happy Gilmore, talvez esse seja o lugar perfeito onde deveria estar.